2021, 15 anos do Clube do Barney, e aqui começa mais um episódio desse livro que é essa história do Clube do Barney. Roda a vinheta que vai começar o Papo Dosado. Pernod Ricard pediu pra gente fazer esse podcast aqui no Clube do Barney. Ela falou assim, traz os quatro melhores mixologistas do Brasil. E não trouxe porque estavam com a agenda lotada. Então, tô aqui com os meus amigos. Sou Rafael Mariatti, Plínio Silva, Fábio Magueta e Dilton Salles. É isso aí. Pessoal, vamos começar um papo bem legal, né? Primeiro, vamos se apresentar. Plínio, fala um pouquinho sobre tu. Bom, meu nome é Plínio, eu sou mixologista do Clube do Barman, da Pernod Ricard, tenho 33 anos. Comecei no mundo do bar tem 10 anos mais ou menos. Há 10 anos exatos, na realidade. Antes disso, eu vim de uma carreira que não tinha nada a ver com bar, né? Eu fui militar, para quem me conhece, sabe disso. E eu me apaixonei pela coquetelaria, comecei a trabalhar como bartender de eventos, trabalhei em bares e restaurantes, tanto em São Paulo e no Rio de Janeiro. Trabalhei em bares de destaque, alguns conhecidos, e já ocupo aqui a cadeira de mixologista da Pernod há mais ou menos 1 ano e meio. Estou muito feliz e é um prazer estar aqui com vocês. Só para completar, eu gosto de falar que eu nunca me considerei o melhor bartender, mas sempre tive o privilégio de estar entre os melhores. Olha aí. Você não tá falando da gente agora, né? Bom, eu tentei, né? Ficou forçado, mas fazer o quê? Ficou forçado. Naquele momento. Mas foi boa. A tentativa foi boa, né? Foi ótimo. Okay. Vale lembrar quem tá assistindo que nós 4 estamos aqui, mas todo mundo testado previamente antes de cada episódio. E cada convidado que entrar aqui vai ter feito o teste de Covid também com a gente. Todos devidamente testados. E aí, Magueta? Vamos lá, pessoal. Vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Magueta. Sou mixologista do interior de São Paulo e sul do país. Estou na Pernod e no Clube do Barman há 3 anos. Atendo no interior de São Paulo e sul, igual eu já falei. E eu gosto bastante de bater papo com esses meus colegas. Diariamente a gente conversa bastante, falamos bastante coisas interessantes sobre coquetelaria, tendência. E vou deixar a bola para o Rafael Mariatti, que é um dos mais velhos de casa, nosso professor. Que legal, né? É o mais tiozão, é o mais bonito desse quarteto, entendeu? Essa é uma boa introdução, né? O velho da turma aqui, né? Não, mais charmoso. Eu tirei até minha barba aqui, denunciava aqui, que é branca, né? Mixologista velho. É o nosso mixologista sênior. Que fazia gin tônica no copo on the rocks. Bom, eu tô há 7 anos aqui na Pernod Ricard e no Clube do Barney. 22 anos já completando aí de balcão e aulas e afins. E meu mote sempre foi educação, né? Porque eu sempre, quando se trata de coquetelaria, falo que eu sou o Vasco da Gama, né? Eterno vice. Desculpa aí, vascaínos, é uma piada. O importante é competir, né, cara? Mas eu sou o eterno vice. Então, educação, acho que era uma coisa que me motivava muito na coquetelaria, porque eu via a deficiência que a gente tinha de educação pela falta de livros, pela falta de informação, às vezes a falta da didática também, que eu acho que ainda é presente, né? Então, hoje a gente consegue trabalhar bem isso através do Clube do Barman. Eu tô fazendo um MBA agora e tô tendo aula com o Clóvis de Barros. E ele se define de uma forma que eu gosto de me definir também. É que ele não é um professor, ele não é um mestre, não é um filósofo, ele é um explicador. Então eu gosto de me definir como um explicador da coquetelaria hoje. Muito bom. Dilton! Pessoal, para quem não me conhece, sou Dilton Salles, eu sou mixologista do Clube do Barman e da Pernod Ricard, Norte e Nordeste, né? Sou o mais novo da equipe, né? Já que o mais velho falou, agora o mais novo vai falar para concluir a chave de ouro, né? Para ter esse contraste, né? O contraste. Pode ver que a gente ficou dividido assim, tipo, 2 morenos bonitos e um branquelo meio sem graça em cada lado, né? Pra gente equilibrar o tom de cor, o tom de pele, a voz. Mas é isso. A voz sexy desse garoto. Sexy, né? Ai, meu Mostra Deus. essa voz, rapaz. Ai, meu Deus. Eu entrei no mundo do bar através do café, né? Pra quem não sabe, eu não bebia café. Me tornei barista e fui... Isso é muito curioso, né? Como você não bebia café e se tornou barista?
Isso. Quando eu fui fazer a entrevista de emprego, eu saí pensando assim, né? Meu amigo me indicou, vou entrar fácil. Mas quando eu cheguei lá, tinham 12 pessoas que tinham currículos muito melhores que o meu, que já tinham trabalhado com café e tal. Só que não dançava piseira. A primeira pergunta que a dona chegou e fez: quem aqui não bebe café? Só eu levantei a mão. E aí todo mundo começou a rir no meio da entrevista. Eu falei, mas eu vou ser o único que não vou consumir o produto que vai ser vendido. Aí ela, muito bom, essa daí é ótima. Mas o dono me perguntou, por que você não toma café? Eu disse, porque eu não tenho uma cultura, minha família não bebia café. Principalmente, eu não gosto do sabor. Depois da entrevista, das 12 pessoas que tinham, eu fui o único que fiquei, justamente por isso. Ele falou, todo mundo já está com o paladar saturado de café ruim. Aqui a gente vai apresentar cafés bons. E aí eu comecei a introduzir no mundo de sabores, texturas. Aí eu fui... O que aparentemente era uma desvantagem se tornou uma vantagem. Eu era uma página em branco para aprender sobre sabores de café. E aí foi indo ladeira abaixo, né? Comecei com os filtrados, depois com os expressos. Ladeira acima, pô. Ladeira acima, né? Ladeira abaixo, porque os materiais de café são muito mais caros do que o material do bar, meu amigo. É ladeira abaixo. É colocar um vício que não dá, né? O bolso vai ladeira abaixo. Bebida você não bebe todos os dias, mas café... Pelo menos uns 3. Um no dia já é o básico, né? Você chegou a fazer curso lá depois? Sim, antes de entrar... Toda a equipe recebeu o curso de barista, né? Eu entrei como atendente, só que a proposta era ensinar as pessoas a tomarem café. E toda vez que eu ia na mesa, a cafeteria não tinha açúcar. Aí toda vez que eu ia na mesa, eu ia entregar. Aí o pessoal, cadê o açúcar? Normalmente todo mundo já pede o cafezinho mexendo no açúcar, né? E, não, é que não tem açúcar. Eu tinha que explicar sobre o grão, não sei o quê. Todo café que eu ia lá, eu ia e entregava e falava, não, é porque a gente trabalha com a torra, a gente faz uma seleção de grãos, a gente compra grão do sul de Minas, aqui todo mundo é barista, experimenta, não sei o que, se você não gostar, a gente faz outra, até achar o seu paladar. E foi uma coisa atrás da outra, até que todos os clientes viam os atendentes como baristas e começaram a chegar com perguntas. E café instantâneo? Eu não sabia. Eu ia lá, pesquisava para quando uma pessoa viesse de novo eu pudesse explicar. Porcaria, próximo. A cápsula? O que é que tu acha? E tal máquina? E filtrado? E expresso? Aí eu tive que aprender todas as vertentes para explicar ao consumidor final, né? Vamos lá. Pelo visto, você é um bom vendedor, já que você conseguia vender café sem açúcar, uma questão que no Brasil todo mundo põe açúcar. Você começou a tomar sem açúcar? Comecei a tomar sem açúcar. Qual foi a sua percepção? Então, como era uma página em branco, né? E a gente servia um café que a gente chama um café especial, né? Uhum. Não precisa de açúcar, porque na verdade é um grão de uma fruta e ele passa por fermentação e aí ele consegue pegar a frutose, ou seja, o açúcar da fruta. E se tem um bom mestre de torra, ele torra ao ponto a caramelizar essa frutose. Logo, o café não era amargo. A gente tem uma percepção assim, tipo, café é amargo. Se o café é amargo, basicamente ele foi mal torrado. Pode ser que, um exemplo, grandes marcas pegam os melhores grãos possíveis do Brasil e queimam. Vai ter gosto de quê? Queimado. É igual você fazer um bolo com os melhores ingredientes e queimar. Vai ter gosto de queimado sempre. É sempre amargo. Sempre. Mas, Dilton, sabe que eu tô curioso? Fala. Será que no Haiti tem café bom? Rapaz... Pode ter, viu? Cara, eu queria saber o que um militar da missão de paz da ONU virou... Como um militar virou um bartender, um fuzileiro naval virou um bartender. Sempre que lá vem história, pode cara. Contar aí, sempre que lá vem história, claro. Bom, fui militar na Marinha por 5 anos, servi no Corpo de Fuzileiros Navais e uma das minhas maiores realizações pessoais foi ter participado da missão no Haiti entre 2009, julho de 2009 e janeiro de 2010. Foi uma realização pessoal e profissional, mas pessoalmente eu me senti numa prisão simples, porque você pausa a sua vida civil e vive para a instituição, vive para a missão e tudo mais. Você não era casado ainda, né? Não, eu namorava. Eu terminei meu namoro no meio da missão, porque... Se alguém aqui já assistiu Soldado Anônimo, vocês estão aí, pode pesquisar lá o filme Soldado Anônimo. Tem uma cena muito clássica que remete a isso. Mas, enfim, eu sentia saudade da minha vida normal, né? Eu era jovem, tinha 23 anos. Então eu tinha sede por viver e ter novas experiências e ser algo além de ser só fuzileiro.
E ser bartender era uma coisa que era um sonho antigo. Né? Antes de ser militar, eu trabalhei como holding. Já fiz bastante coisa na vida. Trabalhei como holding, montando palco. E quando eu montava os palcos assim nas festas, eu via os bartenders ali se divertindo enquanto trabalhavam. E isso ficou no meu subconsciente. Então, enquanto eu estava lá, na missão, de madrugada, fazendo guarda e tudo mais, eu pensava nisso. Né? Quando eu voltei em 2010, eu servia no Rio de Janeiro, pedi transferência para São Paulo. E aqui em São Paulo eu fiz um curso de bartender. Me apaixonei pela profissão. Assim como o Dilton, eu também não bebia muito, não era de ingerir bebidas alcoólicas. Fui aprender a beber no curso de bartender, então aprendi a beber com qualidade, né? Não beber em quantidade, mas em qualidade, em saber apreciar o coquetel, em saber... em ter toda aquela paixão pelo bartending, né? Porque ser bartender é você fazer o coquetel, é você encantar o seu cliente, é você se sentir à vontade no ambiente do bar, na parte do operacional, você aguentar a pressão, porque atender bastante gente durante todo o turno de trabalho requer um certo esforço físico. É mais fácil atirar nas pessoas. Depende, né, cara? Graças a Deus eu nunca atirei ninguém, mas eu sou perito atirador. Mas... O que dá mais pressão? Correr de uma bomba ou uma noite de open bar? Aqui a noite de open bar ela dura muito mais, né? Correr da bomba, ou você consegue correr, ou você, enfim, já acabou você. Já você era. nem lembra mais. Nem lembra mais, cara. Mas foi uma experiência singular. Mas você não concluiu como você conseguiu entrar depois no mundo da coquetelaria, né? Você veio do café, mas não foi pra coquetelaria. Nem entrou direito, né, Dilton? Foi tipo tudo junto, né? Foi bem isso. A cafeteria ela começava a rodar drinks, né? E aí a gente tinha a visita do João Morandi, que era o antigo mixologista lá do Nordeste. Abração, João Morandi. É uma referência para mim. Ele começava a me ensinar mais sobre texturas, sabores. E aí eu queria participar do quê? Do Coffee Good Spirit, que era uma competição de café e destilados. Aí eu fiz o meu primeiro curso de bartender justamente para pensar, nossa, vou aprender porque eu não quero fazer o erro básico, sei lá, servir gelo numa taça que eu não sei se pode ou não pode, e eu sabia, tinha o mínimo dessa noção. Fiz o curso, acabei e recebi um convite pela Chivas Master para participar do campeonato. Meu primeiro coquetel, terminei sendo um dos finalistas aí do Brasil. Mas rapaz, muito bem, velho. O nosso que ficou emocionado aqui na final, ele chorou depois do drink dele. Muito bonitinho. É legal que eu antes da gente estar aqui, minha memória é fresca, assim, de ter cruzado com todos vocês. O Dilton no campeonato de Chivas, o Plínio não só no bar dele visitando, mas também no campeonato do Bartenders Ball, junto com o Magueta no Bartenders Ball. O Magueta já lá atrás, lá no começo de quando ele começou fazendo curso comigo. Então, poxa, é legal que a gente, antes de estar aqui, já tinha construído uma história, né? Sim, é bem legal essa trajetória, porque eu uso como sempre como referência o Rafael Mariatti. Todos os momentos essenciais da minha carreira, eu tenho esse cara do meu lado. Pô, ele sabe disso. A minha mãe já falou isso pra ele, inclusive. Mas você lembra? Então, uma dúvida. Mas isso era antes de trabalhar com maquiagem ou depois de trabalhar com maquiagem? Vamos lá. Na verdade, não era maquiagem. Eu comecei, minha mãe e minha irmã são cabeleireiras, tá? Sempre tive no meio de cabelo. Fui técnico de cosmetologia em 2 empresas de cosméticos, capilar. Então eu comecei com 16 para 17 anos. Do tratamento aí. 16 para 17 anos, comecei nesse ramo. Eu só saí desse ramo porque eu conheci o bar, que é um ramo que cresce muito. A área da beleza é uma área que cada vez cresce mais. E teve um certo momento que eu precisava me reinventar. Eu sempre tive contato com o público, tanto na hora que eu trabalhava com os meus pais, que eles tinham comércio de lanches, em estádio de futebol, por isso veio minha outra paixão, que é o futebol. Então sempre teve muito ligado ao comércio e estar presente com as pessoas. A questão do cosméticos foi uma necessidade de momento. O bar apareceu do nada no meu colo, foi uma indicação para fazer um extra. Na época eu ganhava R$30 à noite, trabalhava igual um camelo, repondo geladeira, câmera fria de cerveja, que era open bar, sofrido. Uma casa sertaneja, para quem me conhece sabe como foi difícil.
Hoje já deve Mas hoje dá uma hoje nos stories você já dá uma reveladinha. já tá na sofrência Já nos tá na stories, já no sofrência. exterior. Interiorzão é muito a música sertaneja, quem não conhece sabe. Mas eu tô com uma dúvida aqui, Plínio. Você começou a falar que você entrou no mundo de bar, mas como você foi parar no Rio de Janeiro trabalhando em bar? Pois é, cara, eu recebi uma proposta. Eu fui pro Rio, conheci o Rio de Janeiro quando eu fui militar da Marinha. Só que lá eu morava meio no quartel, então era hiper desconfortável, desagradável e tudo mais. Tinha uns rolê. Não, o que pode ser dito, o que pode ser dito. O que pode ser dito nesse horário é bem restrito, né? Assim, Mas você sabe que é internet, então pode estar de madrugada. Algum lugar é noite. Abraço pra galera da madrugada, hein? Queremos você aqui. então, nessa época foi em 2007, 2008, então o rolê da galera ali de soldado, da minha turma, era funk, né? Então, assim, imagina, a gente vivia quartelado, então quando a gente saía, a gente queria extravasar, Nossa, que a gente queria pro extravasava. funk, né? Então a gente ia pra Via Show, West Show, enfim. Vocês faziam nos dormitórios lá do quartel, vocês faziam ensaiavam coreografia das... Sempre tem um que gosta de mexer mais, né? Cara, é impressionante porque existe bola de fogo. existe uma camaradagem e quando junta muita gente assim, a gente fica meio moleque, né? Então, tinha os caras que faziam isso. Eu sempre fui um cara muito quieto e nunca soube dançar, então eu sempre fui mais na minha. Mas, enfim, depois eu vim para São Paulo. Em 2015, eu já estava trabalhando como bartender há 3 anos. Eu recebi uma proposta para trabalhar lá no Rio de Janeiro. E é engraçada essa história porque essa proposta eu recebi através do Facebook. Né? Então, chegou uma mensagem para mim me convidando para participar de um processo seletivo para ser chefe de bar do Astro no Rio de Janeiro. Eu falei, como eu já tinha o desejo de voltar para o Rio, para mim foi uma excelente oportunidade. Mas o curioso de como isso aconteceu foi porque eu atendi alguém muito bem, não sei quem, que me indicou para essa vaga. Então, algo que eu carrego na minha carreira é o seguinte, sempre, né, o foco no cliente, sempre atenda muito bem as pessoas, porque você não sabe quem você está atendendo. Primeiro, por quê? É a nossa obrigação, enquanto bartender, proporcionar a melhor experiência para o cliente. E depois, a nossa recompensa não é só monetária, né? Então, assim, as pessoas podem te recompensar te indicando, e foi uma dessas formas que eu consegui crescer na minha carreira, sempre atendendo as pessoas, e as oportunidades surgiram justamente devido a isso. É legal que é um bar que ele não ficou muito tempo aberto, mas ele fez um sucesso lá no Rio, né, cara? Foi, assim... Ficou o quê? 3 anos? O Astor ficou mais tempo. O Astor, Não, o Sub. O Sub ficou 2 anos e meio. É. Foi um meteoro. Quando inaugurou, a gente ganhou prêmio de melhor carta por todos os veículos lá especializados da região. Fui indicado melhor bartender por 2 anos consecutivos. Sim, foi um estouro. Mas o que acontece, né? Como toda franquia, é necessário ter um certo cuidado. O Sub Astor, ele tem esse nome porque ele fica embaixo do Astor aqui em São Paulo. Não era o que acontecia no Rio de Janeiro. E quando você está no Rio de Janeiro, você procura uma área aberta. Então lá foi uma experiência que você entrava no bar, era animal, mas você podia estar em qualquer lugar do mundo. E as pessoas queriam estar se sentindo no Rio de Janeiro. Então isso é uma observação que eu guardo para mim e que talvez não tenha vingado, né, e seja a causa da vida tão curta desse bar. Mas foi um meteoro e foi muito bom. Sabe que muita gente fica me perguntando como chegar na indústria, né? Porque eu tenho que passar em determinado bar, e é legal que aqui nessa mesa tem gente que passou por todo tipo de estabelecimento, né? O Magueta mesmo, ele tava mais no rolê balada ou alternativo, e tá aqui hoje, né, Maguetinha? Zona Leste de São Paulo, que não é lado leste. nada contra a Zona Leste, mas Zona não é Leste, um lugar né, cara? Zona Leste não é um lugar enorme. que é mais era, né, na época mais midiático na coquetelaria. Hoje tem lugares incríveis lá. A trajetória foi bem crescendo aos poucos, né, Rafa? A questão de trabalhei em balada, restaurante, hamburgueria, cafeteria. A ideia era sempre interpretar e entender o que era meu público. Meu último bar antes de entrar na indústria foi o Cadillac Burger,
onde era uma hamburgueria que ninguém esperava nada e lá a gente conseguiu fazer muita coisa. Rafa chegou a conhecer os empreendimentos do proprietário lá. Mas não ganhei nenhum hambúrguer de graça. Não. Ele pagava as contas dele. E isso vamos deixar claro. Mas eu tenho uma dúvida, Rafa. Quem te conhece como Rafael Mariatti, mas Mariatti não é seu nome. Não é seu sobrenome. Isso é uma verdade. Eu me surpreendi. Quando eu entrei na Pernod, eu falei assim, vou mandar um e-mail pro Rafael Mariatti. Todo mundo Rafael, cadê o Mariatti? Quando você colocar nosso e-mail corporativo, normalmente é nome.sobrenome. Quando a gente entra na Pernod, a gente vai mandar um e-mail para um Rafael Mariatti. Você nunca acha. Porque o sobrenome dele, revelação agora, é Pereira. Por que Mariatti? Cara, De onde surgiu isso, né? eu comecei em 99, né? Faz tempo. Só o milênio passado. Tá tranquilo. Tempo na faculdade, tudo e tal. 99. Pra você ter uma ideia, não tinha internet, então a gente não sabia o que. Pra uma profissão que você ia seguir, você não sabia direito o que você tinha que fazer. Você, sei lá, caminha a faculdade. Então eu fiz faculdade de turismo, mas na verdade eu queria ser guia turístico. Eu queria viajar, dar rolê, conversar com as pessoas. Meu negócio era falar com pessoas, tá no meio da galera, do fuzuê. Eu queria trabalhar com isso, dependendo do que fosse. E aí um professor meu falou, vai pra coquetelaria e tal, me deu um curso. Na época eu não tinha dinheiro nenhum, morava... Na Zona Leste também. No fundo da Zona Leste lá, São Mateus. Um quarto, sala e cozinha com a minha avó, minha tia-avó e minha mãe, né? Então dormia no sofá da sala. Então, assim, não passava fome, mas não tinha tanta facilidade, assim. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu trabalhava em 2 empregos durante a semana. E aí, depois, quando eu comecei... Esse meu professor de introdução à hotelaria, ele, se eu não me engano, o nome dele era Paulo Conde. Faz um tempinho, então vocês me perdoam. Tá perdoado, tá perdoado. Um pouquinho. Ele era diretor de uma escola aqui de São Paulo, que virou faculdade depois. E ele falou, da OTEC, lá no centro de São Paulo, e ele falou assim, se você gostar faz uma aula, se você gostar do curso, eu dou uma bolsa para você fazer o curso inteiro. Eu falei, fechou, vamos, né, o que custa? É de graça, vamos? Bora. Aí eu fui, a primeira aula eu me apaixonei. Não lembro o nome do meu professor também, mas ele logo de manhã, ele pegava um long drink de café gelado, cara, e virava num gole só. Então era assustador, cara. Aí, quando ele começou a falar de história, eu era muito ligado em história, eu gostava muito de história. Quando ele começou a falar de história, cara, ele me pegou de vez. Mas não foi coquetelaria. Foi quando ele começou a falar de história, quando eu vi como a bebida tava misturada com a história do mundo, tá ligado? Foi isso que me fez apaixonar pela coquetelaria. E aí era uma época que o flare tava em voga. Na verdade, assim, a coquetelaria tava reiniciando aqui no Brasil, né? Ela já vinha há muito tempo, óbvio, mas ela estava recomeçando com um pouquinho mais de qualidade no Brasil. E que foi a época de Mojito, Cosmopolitan. E eu comecei a sair para arrumar emprego, eu não arrumava, né? Era difícil, até por causa da faculdade. Aí foi uma época que eu consegui um bico num restaurante japonês que ficava em frente da faculdade. Então eu trabalhava de manhã em um emprego, de noite em outro, chegava na quinta e na sexta, eu saía da faculdade, ia pro restaurante, que era meio baladinha, ia pro restaurante, ficava até de madrugada, aí voltava para casa no ônibus, eu dormia, chegava em casa, tomava um banho, tomava um café, voltava lá para Dr. Arnaldo para trabalhar, dormia no ônibus, e essa era a minha vida de quinta e sexta. Mas eu tinha 20 anos, dava pra fazer isso, né? Então não tinha balada. Tempos de luta, tempos de glória, né? Ainda de domingo eu fazia um trabalho social pela Secretaria da Saúde, que era um projeto que chamava Parceiros do Futuro. E eu ia pro meio da favela, escola estadual, para poder falar sobre educação sexual. Cara, era tenso, assim, né? Eu falei, eu tô fazendo muita coisa, preciso parar um pouco, eu preciso focar no meu trabalho. Foi aí que veio o curso do Bertone, a primeira turma do Bertone, que eu fiz com o Silas ainda. Nossa. O Silas estava comigo nessa turma. Ele morava... Vocês são da mesma turma de formação? Ele tinha acabado de vir, se eu não me engano, de Socorro, de Salto, que eu acho que ele morava, Socorro, alguma coisa assim. Era Socorro, acho. E
Eu Saltos fiz esse Albertoni. curso. Saltos Albertoni. Oi? O Bertoni é de Saltos. O Bertone é de Salto. O primeiro bar dele é de Salto. É o Paiol 18. E, cara, era uma época que a galera que era mais bonitona, fortuna, trabalhava, né? Os E, assim, famosos modeletes, né? além de eu ser ruim de flare, né? Eu sou desastrado até hoje, cara. Além de ser ruim de flare, eu não tinha esse perfil, não. A lataria Ninguém. nunca pegou, né? As pessoas ainda não admiravam o estilo louva-a-Deus de ser. Tá ligado? Aí, beleza. Uma belezinha enrosqueira, né? Afinal de contas, a beleza interior é o que importa, né? A beleza Uma pessoa rústica. próxima chegou em mim e falou: ó, tem um amigo meu que vai abrir um bar na Paulista ali com a Consolação. Não posso falar o nome do bar porque eu tenho o molde desse cara que ele até hoje não pagou. Ele ficou sair de lá e ficou me devendo. Que treta, hein? Mas era uma baladinha. Ainda dá tempo, hein? Era uma baladinha, não me crucifiquem, na época era GLS o termo, né? Era uma baladinha GLS, LGBTQI+, um plus. Então, eu cheguei lá e tinha que treinar 2 caras que eram Google Boys. Ele falou, ó, eu sei que você é bartender e tal, mas eu preciso desses caras aqui, porque as casas são assim e tal. E eu falei, tá bom, beleza, vou treinar. Inclusive, os caras seguiram a coquetelaria. Um foi morar na Europa até, casou lá, continuou como bartender. Você conseguiu converter um dos caras. Converti um cara. Tirou o cara do mau caminho e colocou no bom caminho da coquetelaria. O outro eu não sei. O O outro não sei se ele seguiu. O outro eu não sei se ele seguiu, mas ele foi pra cruzeiro e tal. Enfim, os caras seguiram a coquetelaria mesmo. Treinei os caras, mas mesmo assim, a casa já tava pra abrir, então eles não tinham tanta segurança, então passava tudo que era coquetel pra mim. Só que assim, eu era meio chefe de bar e os caras só de caixinha ganhavam uma puta grana, quase o dobro do meu salário. Mas não, tá errado. Aí eu falei assim, se não vai no amor, vai na dor. Aí eu Vira o Google Boy. Não, eu namorava na época. Eu pensei que a gente ia ver uma fotinho de Gogo Boy agora, eu pensei. Mas tem um clipe que ele tá de cueca. Tava mais Isso a gente sabe. Pô, tem muita coisa até aí. Tá mais pro Marquito do que pra Cigano Igor. Pera aí. Eu fui trabalhar, né, então, e aí eu falei assim, pô, se não for namoro, vai na dor. Aí eu tava passeando com a minha namorada na Vila Madalena, passei em frente no restaurante mexicano, e é real essa história. Passei em frente no restaurante mexicano, assim, e aí eu olhei pra dentro, tava lá os mariachi tocando lá, no gordinho, né, com bigodão, bem típico mesmo, tocando. Aí eu falei, cara, é esse cara, velho. E aí, na mesma época, olha como são as coisas. Na mesma época, saiu um filme, eu não sei se vocês lembram do filme do Antônio Bandeiras. Zorro? Não, nem antes disso. É só sair desse. Balada do Pistoleiro. Nossa, já vi. É, do Antônio Bandeiras. Na verdade, ele é uma sequência. O primeiro filme é lá dos anos 80, chama El Mariachi. Aí o segundo foi esse, A Balada do Pistoleiro. E o terceiro foi Era Uma Vez no México. Não, isso eu não vi. Eu assisti o Era Uma Vez no Era Uma Vez no México e tinha o Johnny Depp. Qual que era o nome do Johnny Depp? Rafael? Rafael lá no Mariachi. Só que aí, Inspirado no Johnny Depp, olha só. mais tosco, né? Aí o que eu fiz? Eu tinha umas roupas da minha mãe lá, um casaco que tinha umas pedras de brilhante, eu peguei um lenço vermelho, amarrei no pescoço, fui na 25, comprei umas maracas de plástico, um chapelão, um sombreiro, e eu falei assim, poxa, eu vou fazer um personagem para ver se pelo menos na risada eu tiro a caixinha também, né? Aí, na época, eu já fiz na época eu já tava fazendo um trade. Eu cheguei na galera que era distribuidora, porque nem tinha um trade das marcas ainda direito. Cheguei no distribuidor de Cuervo e falei para ele, ó, quero fazer isso e tal, servir Cuervo de graça pra experimentação da galera, vocês me ajudam, bonificam? Beleza. Então, o que eu combinei com o DJ? Tocar uma salsa, alguma coisa. Era uma época que eu tinha muita salsa eletrônica, né? Uma época de house music que tava muito latina, né? E não tinha nada a ver com tequila, né? Porque não tem nada a ver a salsa com o México, assim.
Mas aí ele tocava e toda vez que tocava, eu subia no balcão, começava a tocar as maracas lá, né? E aí os Google Boy também subiam e começavam a servir coelho pra galera, né? Pô, não façam isso hoje, tá, galera? Isso não é legal. Bebam água. Cara, e fazia isso. E aí, quando eu descia, chegava um cliente e falava assim, moço, me vê um drink e tal. Aí os caras falavam assim, eu não faço drink, pede pro mariachi ali, ó. Aí todo mundo ficou mariachi. Aí eu lembrei do Rafael Mariachi e casei o negócio, cara. Foi isso. Muito legal, muito legal. Bem conceito, né? Ficou, sim, foi. Só explicar. Pessoal, ele falou que já fazia o trabalho de on-trade, tá? On-trade é o pessoal que atende os bares, restaurantes, que fazem aquelas propostas para ter ativações das marcas nas casas, tá? Para quem está entrando no mundo do bar agora, on-trade faz isso. Tem um pessoal do off-trade que cuida justamente dos distribuidores, varejos, eles fazem umas ações mais completas no supermercado, aquelas ativações que a gente vê em supermercado, atacarejo, atacadão, certo? E tem o pessoal de eventos também, que faz um trabalho surreal, colocando várias ativações em eventos e volume, por isso que a gente tem uma equipe bem completa. Só galera da festinha. Da festinha, que enrola os ingressos. às vezes. Mas foi isso, cara. Foi tudo por coincidência, assim. Foi rolando, aí ficou... Muito legal. É bem legal, né, ver como é importante também pro bartender, né, se destacar. Ele é um personagem. Quando você está atrás do balcão, você assume o personagem, você é o bartender. As pessoas querem ver você trabalhando como profissional, mas querem ver algo diferente ali, né? Querem ser surpreendidas de alguma forma. E você soube transpor isso e se tornou-se um mariachi, né? Mas é isso, né, cara? A gente tem que jogar com as armas que a gente tem. Eu não sei se ele quis disfarçar meio que um Google Boy mariachi, mas... O Dilton tá falando... Mas tem o charme, né? Tem o seu charme. O Dilton tá falando porque a galera gosta dos passinhos dele, dos piseiros lá. E aí ele tá com inveja só porque ele faz bonitão e tal. Eu acho que o Dilton tinha que mostrar. Eu acho que o Dilton tinha que mostrar os passinhos. Vou gravar um story depois no Clube do Bar pra colocar os passinhos do Dilton, pra quem não conhece. Contratar ele. Deixa eu passar uma mensagem aqui pra galera. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, tá? E ativar o sininho, porque esse programa não vai parar mais. Vai ter pra sempre. Até vocês ficarem velhinhos. E compartilhe com o coleguinha. Até vocês começarem a provar um drink com moderação. Então, assina aí, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, do Clube do Barman, e clica no sininho também. E também já deixa um comentário embaixo falando quem que vocês querem ver aqui. Pra gente chamar. Não precisa ser bartender, tá? Pode ser um nutricionista que é bacana, sei lá, um cara que faz. Guarnição. Tem um manobrista que diverte a galera do bar que vocês trabalham. Manda pra gente aqui, dono de bar. Pode ser qualquer pessoa aí que tá no entretenimento em volta da gente, porque a coquetelaria não é só o drink servido, mas é todo o serviço em volta também. Certo? Maguetinha! Diga, manda braba. Mano, você trabalhou lá nas baladas ali da Augusta, certo. Você trabalhou na Zona Leste, sempre aqui em São Paulo. Aí a gente te convidou para entrar no time, para ir pro interior. Como que foi essa mudança aí, cara? Cara, para quem paulistano, com 33 anos de idade, nunca tinha saído de São Paulo, foi engraçado, porque apesar de ser uma cidade nova, Campinas... Quando você fala que nunca tinha saído, era tipo viajar, assim? Não, pra morar. Pra morar, na verdade, eu tive uma temporada em Santos, mas foram 14 meses na época, mas mesmo assim, nem foi Santos, foi Praia Grande. Só que pra mim era quintal de casa, que eu sempre tive apartamento lá, final de semana a gente descia, então sossegado. Mas quando eu fui pro local, que eu tinha ido apenas uma vez, que no caso foi Campinas, região, eu tinha ido pra Campinas uma vez quando era criança. O legal que
quando eu fui para Campinas, eu cheguei lá, mas eu já conhecia a maioria dos bartenders da região. Por conta dos campeonatos aqui da Pernod, por conta de toda a infraestrutura do Clube do Barman. Sempre que tinha algum evento do Clube do Barman, sempre tinha um pessoal do interior. E assim, a network. Quando a gente fala dos eventos que a gente promove no clube, não é apenas para falar sobre algum tema, mas sim para network. Então, quando eu entrei na Pernod, eu fui para o interior, lá eu já conhecia metade dos principais bartenders, fui muito bem recebido. Eu acho que em um mês eu já tinha rodado todas as casas da base e muito bem abraçado por eles. Eles entenderam a ideia de ter um mixologista em Campinas e dali foi só sucesso. Até hoje eu falo que eu tenho grandes parceiros de trabalho e alguns amigos de frequentar a casa e tudo mais, por quê? E tem o Ed, além desses dois. Além dos amigos e dos parceiros, tem o Ed. Tem o Ed que é... É um caso de amor, né, cara? É uma categoria. Amigos, parceiros e Ed. A gente tá vendo o Ed. Vocês estão no Ed. Mas assim, o Ed foi um cara que eu falo que ele é muito importante, tanto quanto o Rafa, na trajetória de tudo. Porque o Ed, quando eu cheguei em Campinas, ele foi a primeira pessoa que eu falei, pô, tô aqui, vou me mudar, preciso achar um apartamento. Ele me deu as dicas, mas jamais tinha falado pra ele que ia ser pra Pernod. Na hora que eu me mudei pela Pernod mesmo, com a chave do carro, chave do apartamento, o primeiro lugar que eu fui na casa dele. Ó que legal, o cara me deu um sofá. Eu não tinha sofá em casa. Um sofá que tá até hoje comigo. Ed, se você quiser resgatar seu sofá, tá lá, todo ano ele, tá? Fica a dica. Então, ele me deu um sofá, eu não tinha. E outras coisas. Aí eu comecei... eu fui para Campinas com um ar de paulistano. Tipo, vamos diminuir o açúcar dos coquetéis. Só que eu entendi que o campineiro, o pessoal do interior, no caso, eles gostam de açúcar. E eu não vou ficar pregando no deserto. Eu vou entender e vou fazer coquetel docinho, gostosinho. Posso só corrigir uma coisa que o bartender muito fala? Fala assim, brasileiro gosta de açúcar. Cara, não teve um país que eu tenha ido tomar um drink em nenhum bar onde as pessoas não tomavam drinks doces. Isso é uma preferência mundial, né? Às vezes as pessoas se confundem, mas na Europa não se toma tanto açúcar. Não é, se toma bastante, só que o açúcar é diferente. Então a sensação do açúcar, da doçura é diferente. Sabe? A questão do açúcar, eu lembrei agora de um coquetel que nós tomamos junto em Paris. Pensa no seguinte, Sérgio, se não se gostasse tanto de açúcar dos Estados Unidos, por exemplo, seria a maior taxa de obesidade do mundo? Não. A gente tem um dos países mais saudáveis que existe no mundo. Tirando todos os problemas que a gente tem de alimentação, quando a gente fala de nutricionalmente, o que a gente tem disponível, né, e o costume de alimentação do brasileiro, coloca a gente como um dos países mais saudáveis do mundo. E essa vontade é normal, acho que para todo mundo, cara. É uma associação que todo mundo... No mundo inteiro vai ter. E o paladar doce, ele tem uma aceitação maior, né? Sim. Então, assim, é vendável. Uma criança, se você dá algo salgado, algo amargo ou algo doce, ela vai preferir algo doce. Isso é da natureza humana. Posso ser polêmico? Claro. Deve. Posso? Pode. Essa. Pode, fala. Negroni, é doce ou não? Não, Negroni é doce pra caramba, cara. Mas aí mas aí é ciência, não é o Mariachi que tá falando, é ciência. É só você pegar a porcentagem de açúcar que tem nos ingredientes, entendeu? Quando eu falo assim, o Negroni é muito mais doce, é quase o dobro de doçura de um mojito. Mas qual é a questão? As pessoas confundem o frutado e o leve com doce. Não, o mojito ele não é doce. Vocês estão filmando isso, né, pessoal? Ele é frutado, ele é leve. Beleza. O Negroni ele é doce pra caramba, cara. A questão é que, assim como o paladar de todo animal, ele sabe que o amargo serve para duas coisas. Ou é um veneno, ou ele pode ajudar no alívio de doença estomacal. E assim a gente age desde os nossos avós. Chá de boldo para quando tá ruim do estômago, né? E careta para quando consome qualquer coisa amarga, porque a gente tem essa reação instintivamente. Só que a questão para se ter tanto amargo, você precisa ter muito açúcar para ser potável. Então, doçura não é sinal não é sensação. É o fato de ter muito açúcar. Por isso que eu falo, o Negroni é muito doce. Quantos de vocês a gente pode cortar o açúcar equilibrando. Ele pode ser muito doce, tem muito açúcar num coquetel e a gente... Quantos de vocês já tomaram 2 Negroni assim, pá, que nem uma caipirinha? Não toma. Não é tão agradável e tão impactante quanto o primeiro gole. O primeiro gole é amargo, o resto não é mais.
Outra Aí fica dúvida. fácil de tomar. Outra Aí é um pergunta. drink doce. Entendeu? Essa é a concepção do que eu falo. Só aproveitar aqui que a gente tá falando de Negroni. Eu concordo com você, eu acho que o Negroni tem o seu dulçor, mas o amargor é muito presente e eu não consigo ignorar. Né? Não, ele é presente. Ele é presente. Ele tem essa variação, né? 2 de ser doce e pontos para amargo. mostrar como é tão doce. Deixa a garrafa de bitter vazar um pouquinho na tampa e deixa ela fechada um tempo. Quando você abre, cristalino. Cheio de açúcar. vermute é a mesma coisa. Mas assim, não falo isso de uma forma pejorativa. Não, claro. É porque quando eu falo isso, é uma provocação. Para o cara falar, por que é doce? Esse cara é louco. Não, porque E aí exatamente ele vai por ouvir isso, eu porque as falar pessoas de novo, só não, focam no eu preciso- amargo, né? Preciso entender o porquê que esse cara tá falando que é doce. É muito mais uma provocação do que uma ódio Um vermute. ao Ao Negroni, sabe? Eu falo também que o Negroni é um ótimo drink com a receita errada. Isso que eu ia te perguntar. Receita perfeita pro Negroni. Pra mim, Pra você. é um drink que foi criado pelo finado Gary Regan, chamado Valentino. Então ele leva o dobro de gin, 60 ml, e a metade 15, de Campari Vermute, 15. Como tem muito destilado, você faz ele mexido na taça dry, taça coupé, para você não perder tanta percepção analítica do gin, né? De sabor do gin. Então, para mim, essa é a receita perfeita. Você ali, mais do que o Negroni, você percebe muito mais o amargor. E a doçura desaparece, vira um drink mais seco. Ô, Dilton, você, uma dúvida que eu tava Mas pensando só aqui. provocação. É só uma provocação de leve que tem que se jogar na roda mesmo. Quando a gente fala. Que é a vida. É bem isso. Você falou que vem de cafeteria, que fez um curso de bar para participar do campeonato e tal. Qual foi o primeiro coquetel que você criou ou replicou quando você entrou nesse mundo de coquetelaria? Você lembra? Depois de ter feito o curso, Depois de ter feito o curso. foi justamente as sensações. O coquetel foi o Fala primeiro. pra nós a receita. Fala a receita. Criado. Mas a execução Recepção. provavelmente era escopo. Não. Não? Bom, assim, no curso você já faz alguns Não, diga coquetéis, assim, não, mas quando- tem não, drink que fazendo, no balcão, você elaborou. Terminou o você serviu curso, pro serviu, reproduziu. Foi o Sensações. É? Reproduziu. Da hora. Fala a receita pra Foi uma nós. semana. Assim que eu acabei o curso, eu fiz o coquetel e eu usei tudo que eu tinha aprendido, né? Pessoal, seguinte. Usem a plataforma do Clube do Barman. Todo dia que eu chegava da cafeteria, que tinha pouco movimento, eu entrava no site do Clube do Barman e lia todas as matérias. Todas. Hoje, a gente escreve pro Clube do Barman, faz a curadoria também, e é surreal o quanto eu aprendi só com material grátis do Clube do Barman. Estudem, isso é simples. E é legal falar também que não é só a gente, tem uma galera, cara, monstra por trás do Clube do Uma Bar. equipe grande. Uma equipe bacana. O pessoal manda muito bem, escreve faz. muito, faz todo o design também junto com a gente. A gente mais enche o saco deles do que A gente só perreira. a gente só perreia. E a ideia foi fazer esse coquetel, né? Como eu tinha feito já curso, tinha domínio do café, tinha domínio de chá e tissanas, que são infusões. E aí eu comecei a ter domínio sobre bebidas destiladas. Eu fiz o meu primeiro coquetel, que era o Sensações. Eu queria trazer as 5 sensações num coquetel, tá? Na apresentação eu tinha a extração de café gelado, o cold brew. Tinha uma extração de chá preto, que aí eu fazia um xarope de chá preto. E utilizava os chivas extra, que eram os chivas do campeonato, né? Leio um regulamento para participar de um campeonato. Muito importante. Primeira regra. E aí eu juntei os 3 elementos em proporções diferentes para tentar dar o equilíbrio em cada. Só ficou faltando um ingrediente, potencializar a picância que tinha no extra. E aí eu coloquei o gengibre macerado. E na apresentação vinha todos os ingredientes que o cliente pudesse provar, né? Se ele dissesse assim, tipo, não tem gosto de caramelo. Ele molhava o dedo no caramelo, passava, via onde é que sentia o caramelo e tomava o drink. Aí ele ia perceber. Que era justamente um ponto que eu queria falar sobre a percepção do Negroni, né? Qual é a referência do nosso cliente para ele dizer se é amargo, doce, cítrico, umami? Às vezes ele nem sabe o que é e fala assim, esse drink é muito amargo. E às vezes não é o amargor, às vezes é um outro ingrediente que ele não está sentindo, não está sabendo sentir a percepção. Por isso que eu sempre quis educar muito os clientes sobre o que era cítrico. Toda vez que eu apresentar um café, apresentar uma bebida, era prova um pouquinho desse limão, isso aí é acidez cítrica. Prova um pouquinho desse caramelo, isso aqui é uma doçura, você senta a ponta da língua. E aí a gente começava a conversar e a gente sabe que para fazer
a venda a gente tem que fazer a boca do cliente salivar, né? E conhecimento é a principal coisa. A gente conecta as pessoas através de histórias. Contou uma história, ele nunca vai lembrar do meu coquetel. Mas a história Ele vai dizer, nossa, aquele drink que tem aquela história vai ser uma coisa que a gente consegue gravar muito mais, né? Você sabe, eu tenho muito disso, cara. Quando eu pego o coquetel clássico, eu leio a história. A maioria, sendo bem sincero, eu não acredito. E eu acho que tem todas, desde o começo, lá desde 1800, todas têm um motivo comercial para ser criado aquele coquetel. E não estou falando de indústria, não tô falando nada, estou falando do cara pensar assim, como eu posso vender mais? Por exemplo, o Dry Martini. Não, foi feita uma homenagem a não sei quem, Martini de taxa. Cara, pra mim é uma coisa simples. O cara falou assim, cara, tem um drink aqui que eu vou... O cara gosta de tomar o gin gelado, porque na época a galera tomava gin pra caramba, né, sem freio. Então ele decidiu resfriar para ficar mais leve num evento um pouco mais elegante, misturou o vermute porque já tinha algumas referências de receitas com vermute ali, né? E como aquilo ficava muito seco e as pessoas não repetiam, ele decidiu colocar uma acidez e colocar um limão ali ia mudar muito a estrutura do drink. Ele colocou a azeitona como um aperitivo final para no último gole dar muita salivação. Tipo, o cara toma, 3, tal, quarto gole assim, tomando de biquinho e tal. Aí chega no último gole, a boca começa a salivar, o cara fala, mais um, sabe? Então, salgado, né? E pra mim essa história é muito mais rica pra fazer o bartender entender que muito mais do que ele achar que uma receita é boa, é entender como ela vai ser boa naquele momento pro cliente dele, não só pelo paladar, mas para a intenção que ele tem. Sua intenção é fazer com que o cara repita, então você tem que fazer alguma coisa que faça com que ele repita, sabe? Tipo, às vezes o drink é um drink básico, às vezes até um drink mais ou menos, mas cara, vai um negocinho que a cozinha prepara ali do lado, cara, um aperitivinho, o cara pede drink, já aconteceu isso comigo, pediu drink por conta daquele... só por causa daquilo, cara. Cara, eu acho que é uma das grandes habilidades dos bons bartenders, de quando a gente vai aprendendo com o tempo, é você saber ler o cliente. Né? Então o cliente chega no seu balcão, às vezes ele não sabe o que ele quer pedir. Ele dá uma olhada no cardápio, olha, e aí é importante, né, o bartender estar ali, ler o cliente, abordar, ver o que o cliente, qual o perfil de paladar que ele gosta, né, e o que o cliente pode apresentar. Uma das técnicas que eu usava era sempre o cliente chegava, eu perguntava o que ele queria, ou ele já sabia o que queria, mas quando fazia um drink diferente e eu percebia que ele estava olhando, eu sempre fazia um pouquinho a mais. E aí eu colocava no shotzinho e deixava para ele experimentar. Porque isso puxa a curiosidade da pessoa, né? Puxa a curiosidade do cliente e acaba não só aumentando as vendas, isso aumenta as vendas, faz parte, mas acaba conectando o cliente com o bartender. E você acaba fidelizando esse cliente para você. Então é uma das técnicas que eu usava, mas eu aprendi vendo grandes profissionais usando também. Aí ele senta, para e... eu consigo provar outros drinks sem pedir um coquetel todo e ter uma experiência, né, com o próprio Plínio, tá lá servindo, provei lá. Isso dá muito mais credibilidade, né, pro bartender, porque ele consegue ver assim, tipo, sentar no balcão é a melhor coisa. E todo bartender quer que ele sente no balcão. Agora, em processo de pandemia, não tanto, mas em breve a gente tá voltando ao normal, né? Então, esse papo me lembrou bastante coisa, igual o Rafa falou da questão do experimentar, das histórias. No nosso caso é como se fosse um storytelling de campeonato. Qual a importância que vocês veem nisso? Eu quero que todos nós corremos campeonatos, todos nós lemos muito bem o regulamento, e quando se fala de campeonato é muito polêmico. Entender storytelling, apresentação, ritual. Hoje eu falo que para os clientes, quando eu vou dar treinamento, que a questão não é apenas um coquetel, é a hospitalidade, o storytelling e o ritual de serviço. O que vocês acham? Vamos lá, galera. Pô, eu falei uma vez que... o Plínio, o Dilton fizeram o curso Bartender Mindset e tem uma... Você não fez porque você não quis. Tava correndo. Isso é verdade, gente. Eu tô em débito com ele. E tem um módulo que fala de campeonato e uma das coisas que eu falo é que storytelling não é historinha. Tem um livro
que é um dos meus livros favoritos, que é do Carmine Gallo, que é Storytelling. Ele é o mestre do storytelling, da relação comercial ali, né? E ele conta uma história que é a seguinte: o Las Vegas não era nada, cara. Não era nada, era o deserto, era uma cidade mais ou menos ali meia boca, né? Projetada, mas não tinha riqueza nenhuma e tal. E ia ter o lançamento de um hotel lá, né? Uma inauguração de um hotel. E estava indo para a inauguração desse hotel um grande construtor, um magnata, cheio de dinheiro, americano. E ia ter um show do Frank Sinatra na inauguração, e descobriu, o cara que convidou esse magnata, ele descobriu, eu não vou lembrar agora o nome dele, tá? Ele descobriu que ele amava o Frank Sinatra. E aí o cara falou, pro Frank Sinatra, falou, isso aqui a gente pode transformar essa cidade numa das principais cidades dos Estados Unidos. E é muito importante que esse cara seja muito bem tratado. Beleza. Frank Sinatra chegou lá. Quando foram receber ele no hotel, né, para hospedar ele, quem fez a ficha de abertura ajudou a fazer a ficha de abertura do hotel do cara foi o Frank Sinatra. Somente. O Frank Sinatra falou assim... Não, na verdade, assim, o Frank Sinatra chegou no cara e falou assim, na recepção do hotel, e falou assim... eu sou o Frank Sinatra e tal. Tipo, o cara... falou, você vai ficar aqui nesse hotel? Não. Você vai ficar numa suíte do meu hotel. Aí, era o melhor hotel que tinha, que ele era sócio do hotel. Ele chegou no hotel, ficou na suíte presidencial do hotel do Frank Sinatra. O Frank Sinatra falou, não precisa preencher, eu vou fazer sua ficha e tal. Foi pro quarto. Aí mandaram um convite pra ele e falou assim, o Frank Sinatra mandou entregar pessoalmente um convite pro show dele, tá? Na primeira fila. Cara, o cara sentou do lado, eu não sei se vocês vão saber de quem eu tô falando, mas sentou do lado do Fred Astaire, da Ginger Rogers, que era a dupla do cinema que faltou idade agora. Ali. Faltou idade pra nós. Mas isso é antes de mim ainda, é anos 40, anos 50. Do Clark Gable, das maiores estrelas de Hollywood, o cara tava sentado no meio. E aí o Frank Sinatra começou a falar no meio das músicas de como Las Vegas poderia ser a coisa mais maravilhosa e tal. O cara saiu dali para conversar com um dos líderes ali da cidade, eu não sei se é prefeito e tal, para falar para ele, falar assim, eu vou ajudar vocês a transformar Las Vegas numa das maiores fontes de renda dos Estados Unidos. E foi assim que começaram. Esse cara foi quem construiu o Bellagio, foi quem construiu todos os maiores hotéis que existem, cassinos que existem até hoje em Las Vegas. Storytelling é muito mais do que você contar uma história. Storytelling é você criar um roteiro e a pessoa se encaixar que dentro. às vezes precisa se conectar com o coquetel, ele né, se no caso de configurou campeonato. sozinho, né? E eu acho que a coquetelaria é isso. O problema é que storytelling nos coquetéis, a gente fala muito de storytelling no campeonato. Pode soltar polêmica. Solta a polêmica. Eu acho que o bartender ele tenta emocionar demais, sabe? O coquetel não precisa emocionar dramaticamente. Posso mudar outra polêmica, então, já que você está falando? O coquetel ele tem que trazer um momento bom. Às vezes uma história engraçada se conecta muito melhor naquele momento do que a história triste da avó que morreu, que fazia o licor artesanal e sei lá, sabe? Você jogou alguns campeonatos, né, Rafa? É porque se tornou repetitivo, né? Eu vi com muita frequência esse tipo de coisa. Olha, inspirado na minha avó. Quando a gente entra pra indústria, a gente vê muito, né? Quando vai avaliar os drinks, campeonatos e tal. Isso que eu ia perguntar pro pessoal. Copyrights também, viu? Bem próximo a storytelling, vocês aprendem várias dicas de como começar um texto, fazer o enredo e finalizar. O principal de um campeonato é você saber finalizar fazendo a boca do jurado salivar, hein? É isso aí. Só para dar mais polêmica no caso, hoje eu tô polêmico. Quantos campeonatos você julgou que tinha história de avó, você lembra? Todos. Só todos. Na Pernod, eu já organizei na Pernod, acho que 17 campeonatos. Desses 17,
poucos eu julguei, porque a gente saía um pouco dali do júri para não puxar muita corda para nossa região, né? Então a gente convidava alguém, mas eu devo ter julgado pelo menos uns 4 e em todos eu fui vendo, né? O que tava rolando e tal. E não teve um que não teve uma avó ou alguém que morreu, sabe? Cara, matar a pessoa pra ganhar um campeonato é das coisas mais sem caráter que eu já vi na coquetelaria, cara. Aí o pessoal, esse sem avó, passa do que eu contei a história da minha avó. Mas ó, posso falar uma coisa? A gente foi, o Diego Barcelos, que trabalha com a gente aqui no Clube do Barman, na Pernod, né? Diegão, queremos você aqui, hein? Dando uma de Danilo pra ver se aumenta a audiência. Aumenta o like. Chamar de novo ele vem. A gente esteve lá em vários bares em 2014 em Londres, e um deles foi o Artisan. O Artisan estava naquela vibe lá de ser 3 anos consecutivos o melhor bar do mundo. E a gente entrou, tava o Alex Catrena, simplão, na boqueta, soltando drink, não tava nem fazendo, né? E a gente chegou lá e falou assim, poxa, cara, aqui deve ser muito foda, né? Porque deve ter umas receitas do Arco da Velha. A gente pegou o cardápio, eu tenho cardápio até hoje. O cardápio era assim, destilado, licorzinho, sabor e tal. Não tinha técnica no cardápio, sabe? Era só o nome, tipo, sei lá, vodka, camomila... Ô Diego, vem cá, entra aqui, vai aqui. Acabamos de falar de você. Vai aqui, vem aqui do meu ladinho aqui, ó. Acabamos de falar. Tô falando, pode tirar a máscara, você tá testado também, pode tirar a máscara. Eu tô falando aqui de quando a gente... Aí sim, quem sabe faz ao vivo. Tô falando aqui de quando a gente foi lá pro Artisan, que a gente chegou lá e falou, nossa, aqui vai ser, né, outro mundo. E a gente viu o cardápio, a coisa mais simples do mundo. Os drinks eram os sabores mais básicos do mundo, bem feitos, tá? Mas eram coisas simples, só que a apresentação era o storytelling. Sabe o que era o storytelling? Fala na mesa lá, o cara que chegou, ele era o quê? Não é brasileiro? Brasileiro já sabe, né? Desenrola. Gerente de salão brasileiro. Gerente de salão é brasileiro, então, ou seja, desenrola do mundo, né, cara? E era engraçado que esse Mário que tá falando é bacana, cara. Tipo, era drinks com 3 ingredientes, 4 no máximo. Mas tinha toda uma história por trás, toda uma elegância. por trás, toda uma elegância e tal. Não tinha técnica no cardápio, era só o sabor que tinha. Até porque o cliente final não liga muito pra técnica, não entende muito a técnica, né? Não vai saber o processo que é clarificar um drink, ele quer saber de sabor. Não, mas nem tinha isso, assim, cara, era muito simples. Tipo, tinha aquele drink que era o vasinho. Isso aí. O vasinho. O vasinho. Diego Barcelos. Aí você gostar o Diego aqui ainda, né? Vai. Vamos chamar ele. Valeu, Diegão. Valeu, Diego. Aquele drink que é um vasinho, que é clássico, que é de Absolute Elix, até aquele vasinho, que é um vasinho de vidro retangular com uma base de cobre e tinha umas florzinhas dentro e um canudo. Cara, aquilo era basicamente, se eu não me engano, tá, não me falha a memória, era um gin tônica com licor a mais ali no lilê. Era isso que tinha dentro. E as pessoas gostam disso, né? Gostam, o cara, bartender de hoje... Você identifica o que tem ali. O bartender de hoje, ele acha que colocar vários ingredientes surreais ou ter muitos ingredientes, acha que vai agregar no conhecimento dele. Mas se ele parar e pensar, os clássicos que sobrevivem até hoje, ou seja, eles passam a história, é porque eles são simples. Você entrar no campeonato e falar assim, não, queremos que você faça um novo clássico, mesmo, eu acho o mais difícil possível, porque normalmente tem que ser ingredientes que sejam utilizados. Ingredientes básicos que tem no mundo todo para ser um clássico e ser versátil. E você vai parar e pensa, todo mundo já criou algo. Porque todo mundo já utilizou a taça, já utilizou a técnica, já utilizou o formato do gelo, já mudou a forma de extração. Todo mundo já fez isso. Hoje em dia a gente faz releituras, né? A gente tenta pegar o máximo disso e sempre peguem pelo básico. Vamos no básico, que é simples, mas tem um conceito. Entendam por que vocês estão utilizando a taça, por que o tipo do gelo, né? Até porque, para mim, gelo é o ingrediente mais importante do coquetel, porque ele pode matar ou ele pode salvar, né? Dependendo do tipo de diluição, a técnica que você utiliza, se você utiliza gelo ou não, né? Se for um drink quente. E basicamente é isso. As pessoas têm que
focar no básico. O básico bem feito, né? Não dá pra reinventar a roda, né? Não. Em termos de coquetelaria, muita coisa já foi feita, muitos ingredientes já foram utilizados e é exatamente isso. Assim, quando a proposta é recriar um novo clássico, é extremamente complicado, cara. É curioso, porque você tem que conhecer as estruturas dos coquetéis clássicos, né? Procurar ingredientes fáceis de se encontrar e ali, dentro da proposta do campeonato, tentar adequar a sua criação ao drink. Vou compartilhar aqui uma história de campeonato que eu tive, falando justamente da sua pergunta, né, do que seria o campeonato, né? Se é o coquetel, se é o storytelling, se é a apresentação. Eu acredito que é um pouco de tudo, é somado, né? Todos esses ingredientes também na apresentação do coquetel. Sim. Claro que a primeira regra é leia o edital, leia as regras. E não mate a sua avó. E não mate a sua avó. Eu acho que a gente pode, no próximo campeonato, a gente colocar isso na regra. Não mate sua avó. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, houve um campeonato lá, um campeonato pequeno, da iniciativa de um hotel. E eles queriam fazer um campeonato de coquetelaria feita com vinho. E aí surgiu a oportunidade, falei, tá aí, vou fazer. E aí o vinho patrocinador era um vinho argentino. Fiquei pensando, o que eu vou fazer com isso, né? Eu pesquisei os ingredientes, alguns coquetéis que têm base de vinho ou de vermute, ali que se combina, para criar alguma coisa. E aí eu peguei um vinho argentino, peguei um gin argentino e pesquisei qual era os costumes de bebida dos argentinos, né? E descobri que lá eles gostam muito de refrigerante de pomelo, de grapefruit. Sim. E aí eu juntei esses 3 ingredientes. Base de gin, base de vinho e completei ali com uma soda de grapefruit. O sabor ficou ok. Beleza, tinha o coquetel. Mas e agora? Né? O que eu ia fazer para complementar ali a apresentação? E aí eu lembrei de uma apresentação do Matheus Cunha. Quem conhece esse cara sabe que ele manda muito bem nas apresentações, né? Oscar goes to... Né? E aí eu lembrei de uma apresentação dele que ele fez a seguinte técnica. Ele se apresentou, ele falou o conceito dele, falou o coquetel, e quando ele foi fazer o coquetel, ele colocou uma música. Eu falei, é isso, vou utilizar uma música. E aí eu fui pesquisar. Bom, ingrediente argentino, vou utilizar o quê? Uma música argentina. Tango. Né? Eu trabalhava no Astor, aí eu pesquisei um compositor chamado Astor Piazzolla. Falei, pô, é esse. A música tinha 2 minutos e 14. Né, velho? É louco isso. Exato, você tem que ir construindo, né, a história. Nada é por acaso, né? E aí a música tinha 2 minutos e 14. Então eu falei, pô, vou me apresentar em 1 minuto e meio, coloco a música em 2 e 14, vai acabar ali quase 4. Tá certo. Eu ouvi essa música por 2 semanas, quase todos os dias. Quando eu fui me apresentar, eu me apresentei, falei o drink, e aí eu falei assim, agora eu vou fazer o coquetel. DJ, solta o som. E aí começou o tango. Eu comecei a fazer, eu arrisquei alguns movimentos de flare ali, fiz uma parte teatral. E quando eu percebi que a música estava acabando, eu acelerei para colocar a guarnição. E quando eu entreguei o drink, a música acabou. Ou seja, foi o timing perfeito. Então, assim, aquela apresentação foi muito boa para mim. Eu nunca tinha conseguido terminar o drink junto com a música no treino. Mas na hora de apresentar foi. Treino é treino e jogo é jogo, né? Cara, e deu muito certo, deu muito certo. O ambiente, assim, a gente percebeu que a energia tinha dado muito bem, né? Então, assim, consegui falar bem, o coquetel sabia que estava ok e o timing da música arrematou. Então eu acredito que é isso. Num campeonato você tem que entender as regras, fazer um coquetel equilibrado dentro das regras e conectar as histórias ali de maneira mais acertada possível. Da hora. Gente, pra gente encerrar aqui esse episódio 00 aqui do podcast, onde a gente vai ser avaliado e executado, continuaremos aqui à frente com vocês, cara a cara, Marília e Gabriela aqui. Fala rapidinho aí cada um, o que vocês acham aonde a coquetelaria pode crescer mais, aonde a coquetelaria pode evoluir mais na cabeça de vocês, na região de vocês, né? Porque acho que Brasil é um continente, né, cara? Então, as coisas são muito diferentes em cada região, né? Então, o que vocês acham que dá para melhorar na coquetelaria hoje, assim, em cada região? Vou começar Pode. pelo Nordeste. O pessoal está procurando muito o estudo, o conhecimento, sabe? Hoje em dia que precisa de mais conhecimento, né? Sempre conhecimento nunca é demais,
Mas eu acho que uma coisa que vai unir muito mais é justamente esse processo de estar tendo troca de conhecimento. Tipo, agora um podcast, às vezes a conversa entre rodas de amigos e tal, com certeza a troca de experiências, o convite de um bar para o outro, o prestígio de um bar para o outro e, claro, humildade, né? Às vezes a pessoa começa e já começa achando que sou muito bom, não tiro foto, não dou autógrafo, tem isso, né? Ó, você que é bartender do Nordeste, uma coisa que falta muito é o Brasil conhecer a história e o passado da coquetelaria. Quem eram os nomes, quem começou a fazer, em quais regiões começaram a se desenvolver os coquetéis. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Pode ser ignorância minha e por não correr atrás disso, mas acho que é uma história que tem que ser contada por um bartender de lá. E aí tem esse espaço aí para os bartenders aí, ó. Fica Mindset, a dica. bartender mindset. Fica a dica. E aí, Plínio? Bom, lá do Rio de Janeiro, a coquetelaria lá, ela tem crescido bastante, né? Eu acredito que exista um certo delay em relação a São Paulo, por São Paulo ser uma capital maior, tem mais opções de bares e tudo mais, mas no Rio de Janeiro a gente tem bons bares, tem bons bartenders. Eu percebo lá que a coquetelaria lá, a galera gosta muito de utilizar a espuma, mas isso é por conta do público, então é comercial. Existe aí um certo... Desequilíbrio? Não, um equilíbrio, cara, mas oferta e demanda do próprio público consumidor, de o público consumir muito coquetel com espuma, muito coquetel instagramável, e às vezes a receita acaba pecando um pouco para os nossos olhos de purista, né? Para o cliente mesmo, ele quer consumir um coquetel que seja gostosinho e que seja bonito para tirar foto. Em termos de evolução de estrutura de coquetel, eu acredito que a gente está num caminho um pouco mais lento, porque também tem outra coisa que precisa ser equilibrar. O custo do drink, não adianta colocar ingredientes muito caros, e aí o resultado final vai ser um produto muito caro para o cliente, não vai vender. Então, enfim, no Rio de Janeiro a gente tem uma coquetelaria muito tropical, bastante comercial, mas tem muita coisa boa ali. Então você consegue encontrar coquetéis mais conceituais, mas muito coquetel comercial. E nada demais ser comercial, né, cara? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que quanto mais drink comercial, mais pessoas que não bebem coquetéis e bebem até bebidas de má qualidade se aproximam mais da coquetelaria. E coquetelaria é sinal também, às vezes, de consumo responsável, né? O cara não vai tomar tanto porre com drink como ele pode tomar com destilado, né? Não, você tocou um excelente ponto. Assim, é uma forma de você conquistar novos consumidores, mostrar que a coquetelaria não é você oferecer coquetéis extremamente fortes e desagradáveis para o cliente. Tem que ter um sabor agradável, por isso que é comercial. E também você bebe menos e bebe melhor, né? Acho que esse exatamente é o ponto. Vamos lá. Interior tá uma tendência bem legal. A gente está acompanhando algumas coisas acontecendo. Bastante coquetel com baixa graduação alcoólica, muita espuma, mas a baixa graduação vem crescendo cada vez mais. O legal é que a galera tá entendendo que beber menos, mas beber melhor é a tendência. Tem uma galera que vai na contramão das coisas instagramáveis, tem uma galera que anda na outra contramão que, vamos dizer assim, que busca um clássico, porque aqueles puristas, não, aqui eu só sirvo clássico. Tem algumas casas minhas que, não, aqui a gente só serve clássico mesmo, do livro tal, bibibi, bababá. E tem outros que vai instagramáveis, baixa graduação alcoólica, alguns que trabalham muito com espumas diferentes, igual tem algumas coisas que vêm para São Paulo entender, buscar coisas diferentes. Uma coisa que eu acho que pode melhorar bastante para a região do interior, a comunicação entre os bartenders. A galera tem que entender que somos todos uma categoria só. Se cada vez a gente conversar mais, trocar figurinha, um conhecer o bar do outro, um entender o que o outro está fazendo, se movimentar em bloco, tanto bares como bartenders, a tendência é crescer. Não crescer um bar, mas sim uma categoria. Deixar a coquetelaria mais democrática. Eu vejo alguns bares cobrando preço justo e outros bares cobrando preços absurdos por coquetéis que um é X e o outro é XX. E não é por questão de estabelecimento, ar-condicionado, tudo aquilo, não, é questão que quer taxar aquilo para tirar um pouco da galera dentro das casas, elitizar. Sim. Eu acho que a coquetelaria ela não pode ser elitizada, ela tem que ser consumida.
E quanto mais pessoas consumindo, mais a gente vai conseguir desenvolver um cenário total. Eu acho que evoluiu muito nos últimos 3 anos que eu tô lá. Não graças a mim, óbvio, a gente faz um trabalho de formiguinha, mas graças a eles mesmo, que desde que eu entrei lá, eu montei um grupo de bartenders e a gente se conversa toda semana, todo dia, jogando coisinha diferente. Esse grupo é um lugar que eu alimento com muita matéria do clube, porque a galera que não conhecia hoje conhece, a galera que não tinha informação nenhuma, porque os livros são em inglês, eu não falo inglês. Tá aqui uma plataforma legal que você vai desenvolver um trabalho diferenciado. A nossa plataforma do Clube do Barman, completando 15 anos, são 15 anos de muita informação para uma série de pessoas. Gratuito. Mais importante. Quero agradecer a quem teve essa brilhante ideia de montar essa plataforma, que é incrível. O trabalho de todos vocês que estamos fazendo juntos, né? De desenvolver mais ainda a coquetelaria e cada dia aprendendo mais. Eu acho que juntos a gente consegue desenrolar tudo isso. E aí, Rafa? Cara, e São Paulo? Cara, São Paulo acaba tendo, é muito grande, né? Às vezes as pessoas falam assim pra mim, não, mas poxa, é que você tá em São Paulo, então você não sabe como que é um bar com qualidade menor. Fala, fia, seguinte, quanto mais coisa boa tem no lugar, mais coisa ruim tem, porque tem mais coisa. É simples assim, entendeu? Então, se maior. Tem um lugar que tem serviço ruim, esse lugar é São Paulo. Se tem um lugar que também vai achar serviço muito bom, esse lugar é São Paulo. Né? Então, a gente acaba convivendo com tudo. E eu fico muito orgulhoso da forma que a coquetelaria evoluiu pelo tempo que as pessoas conseguem se destacar pela velocidade da informação. Né? Eu não tive essa oportunidade, eu demorei uma década para poder alguém olhar para mim. Então, hoje, com 3, 4 anos, um bartender já consegue ter essa habilidade de começar a se destacar no mercado. Porém, essa velocidade também faz com que algumas pessoas se apressem. Então, um recado que eu dou é não se apresse. Tipo, vocês têm todos aí 20, 30 anos. Eu tô 40 aqui, ó, falando jovial com vocês, moleque de ganha. Entendeu? Então, assim, não fica com pressa, cara. É só ser consistente no trabalho, acreditar no que você faz, criar o que a gente fala aí no marketing, comercialmente, criar a sua persona. O que é isso? É criar uma forma que as pessoas sempre vão lembrar de você. Os meninos brincaram aqui, Negroni doce, porque eu já fiz, esse bordão eu já tenho. É quase um bordão da Praça Nossa, entendeu? Esse bordão eu já tenho, já provoca as pessoas já lembram. Pô, Manete fala isso, que não sei o que, não sei o que. Então, cria uma personalidade para você, para que as pessoas te identifiquem por aquilo que você faz, entendeu? E não tenha pressa de chegar no estágio que você tem que estar. Tem muito cara, vou citar um cara só para não ser injusto. Tem um cara que eu admiro muito, que é o Tom Oliveira, que ele ficou anos e anos e anos pastando, ganhando salário ruim em bares menores, fazendo o trabalhinho dele em bares menores. Quando chegou a primeira oportunidade que ele teve, que ele foi para o campeonato e ganhou, ele conseguiu aproveitar aquilo para se destacar. E isso depois de uma década de trabalho. Ele não teve pressa. Hoje ele está voando. Então, assim, não tem muito tempo para se destacar. Tem muita coisa para acontecer. Então, vai com calma, seja consistente, não pule etapas, que cada etapa que você pula é menos aprendizado que você tem. Demora 10 anos aí, né, pra você estourar do dia pra noite, né? E é isso, pessoal. Finalizamos o nosso primeiro papo dosado aqui. Foi um prazer receber vocês. Prazer foi meu. Os 4 melhores mixologistas do mundo não puderam vir, mas estamos aqui sorrindo pra você. Certo? Então, até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Falou!